Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando, é língua portuguesa, sintaxe, termos essenciais. Agora a gente fecha sujeito. Na verdade, é um sujeito que não vai aparecer, tá? Então, deixe-me recapitular. No bloco anterior, sujeito simples, composto, indeterminado. Agora vamos ver em que situação a oração ela não vai ter um sujeito. O sujeito não existe. Ih, Alexandre, estranho, hein? Não, não é não, meu aluno. Aqui, o que vai acabar acontecendo? Você vai ter de memorizar. Eles impuseram, eles quem? Uma chamada norma, uma norma culta, impôs que existem verbos que não trazem consigo o tal sujeito. O cara manda e desmanda e não traz sujeito ligado a ele. São chamados verbos, estão aqui, ó, impessoais. Por que ele é impessoal? Esse in aqui, ó, é negação. Ele nega a pessoa, ou seja, não há pessoa. Não há uma pessoa, não há ninguém ligado a ele. Ele não precisa de pessoa ligada a ele. Ele não tem sujeito. Toda vez que vier um verbo impessoal, por favor, anote isso para mim. Quando nós virmos um verbo impessoal, o sujeito da oração não vai existir. Qual vai ser o meu trabalho? Ter de decorar quais são os verbos impessoais. Não é uma listinha longa, são 296 verbos. Estou brincando. São poucos verbos, desmaiou. Vai ficar desesperado aí não, desesperado, uma maluca aí não, hein? São poucos, você vai memorizar. De tanto fazer exercício, daqui a pouco você está rindo da dificuldade que você já teve e é uma questão só de dedicação. Então vamos lá. Verbos impessoais, sujeito inexistente, oração sem sujeito. Isso aqui, ó, é relação de sinonímia, tá? Quando eu falo sujeito inexistente, isso é igual a oração sem sujeito. Então, vamos aos verbos impessoais. Primeiro, qualquer verbo que indique um fenômeno da natureza. Então, verbos que indicam fenômenos naturais, chover, amanhecer, entardecer, relampejar, nevoar e por aí vai. Qualquer verbo que indique um fenômeno da natureza, ele é impessoal. Ou seja, aparecendo um verbo que venha a indicar um fenômeno da natureza, o sujeito da oração em que ele está não existe. Choveu muito ontem. Repare que o verbo chover, ele indica um fenômeno da natureza. Outro detalhe, ele aqui, preste atenção, está em sentido literal. Chover aqui é chover mesmo. Então, se chover aqui está em sentido literal, a gente diz que ele está em sentido, repare, denotativo. O denotativo é o literal. O sentido figurado é o conotativo. Então, conotativo é figurado. Denotativo é o de verdade. É o verdadeiro. É o literal. Então, aqui, repare, se é um fenômeno da natureza, aí eu vou perguntar, qual é o sujeito da oração choveu muito ontem? O sujeito não existe. Então, a gente fala o quê? Que aqui, ó, a oração, ela não possui sujeito. É uma oração sem sujeito. Tá vendo? Não há nada de mais nisso. Um detalhe importante é você entender que os verbos que indicam fenômenos da natureza são impessoais e, por isso, a oração em que eles estejam não tem um sujeito. Legal, mas cuidado, vem comigo. Cuidado que esses tais verbos que indicam fenômenos da natureza, tente entender o que eu vou lhe dizer, eles podem estar em sentido figurado, em sentido conotativo, não literal. Quando eles estiverem em sentido conotativo, não verdadeiro, não literal, haverá sujeito. Aí esse verbo, repare,
ele deixa de ser impessoal e passa a ser pessoal. O que significa ser pessoal? Trazer consigo um sujeito. Alexandre, aí como é que eu vou achar o sujeito? Você já viu, né, meu aluno? É fazer aquela pergunta ao verbo. Faça a pergunta ao verbo. O que choveu na palestra? O que choveu na palestra, veja, foram tomates. E repare, chuva de tomate não cai no céu, né? Senão não era necessário plantar. Então, tomate chovendo, o sentido aqui não é o denotativo. O sentido aqui é o conotativo. Conotativo é o sentido chamado sentido figurado, ok? Então aqui, já que se trata de sentido conotativo, façamos de novo a pergunta para achar o sujeito. Repare, o que choveu na palestra? O que choveu foram tomates. Então aqui está o sujeito. Veja, o sujeito aqui, meu aluno, está no singular ou no plural? Plural. É por isso que o verbo o acompanhou, ficando também no plural. Não vai dar esse mole. Vou repetir o que eu já lhe disse. Muito cuidado com frases que comecem com verbos, porque há a possibilidade de o sujeito estar posposto. O que é um sujeito posposto? É um sujeito que vem depois do verbo. Aí, você, como não viu o sujeito depois do verbo, você acaba não fazendo a tal da concordância verbal. Não fez concordância verbal, você se deu mal, ok? Então, cuidado com isso. Voltamos, tranquilo, não vejo rolo, vamos que vamos. Pau no burro. Outro verbo impessoal é o verbo haver, no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer. É um perigo. Alexandre, diga-me, estou ouvindo. Isso cai muito em prova? Não, cai não. Despenca, mas despenca. Ainda despenca, Alexandre? Pô, já caiu tanto, então eles vão parar de usar. Pior que não param. E o pior, que neguinho continua errando. Só pode estar de brincadeira, né? Então, você não vai errar, não. Quando eu falo neguinho continua errando, é o cara que não está no alfacão. Se está no alfacão, o cara é bom, como você. Você não vai errar, não. O verbo haver, quando está no sentido de existir, de acontecer, de ocorrer, ele, o verbo haver, vou botar aqui direitinho, ele é impessoal. O que significa mesmo, hein, Alexandre? Ser impessoal é não trazer consigo um sujeito. Ou seja, toda vez quando virmos o verbo haver no sentido de existir, a oração em que está o verbo haver, a oração ela não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. O sujeito é inexistente. Então repare que aqui em houve erros, a oração, ó, vou botar aqui, ó, a oração ela é sem sujeito. Não há sujeito aqui. Beleza? Só como descargo de consciência, Alexandre, a gente já viu, eu estou meio perdido, objeto direto, objeto indireto, não vimos. Ainda que eu tenha tocado, porque não há outro jeito, quando você está explicando algumas partes da matéria, você acaba falando sobre outras pelas quais ainda você não passou. Mas não há problema. Você vai recebendo a informação, é como se fosse um soco, ó, pum, vai ter que absorver. Você absorve esse soco, segura, porque daqui a pouco você vai crescer. Aí quando você crescer, é a hora de você dar um pau. Tá legal? Então aqui, esse cara que vem ligado ao verbo haver, não é sujeito, tá? O sujeito não existe. Este cara aqui é só o chamado objeto direto. Ou seja, é o complemento do verbo haver
não introduzido por preposição. Fique tranquilo que nós vamos nos prender a isso no futuro, ok? Então tá. Agora, vou sair aqui, vou pegar minha aguinha. A minha aguinha tem que estar comigo sempre, senão, já viu como é que é velho, né? Velho fica com a boca seca, que é uma beleza. Então repare só. Agora acabou, preste atenção. Cuidado para não dar uma de garoto bobo e confundir o haver com o próprio verbo existir. Repare, eu falei que o verbo haver, no sentido de existir, o haver é impessoal. Aí você vai colocar no papel para o tio um detalhe. Toda vez que o verbo haver estiver no sentido de existir, um detalhe importante é a ausência de variação dele. Ou seja, vou fazer uma bagunça, vou levar uma setinha para onde? Ó, vou levar uma setinha para cá. Ok? Esse verbo haver, quando estiver no sentido de existir, quando ele for impessoal, ele vai se tornar invariável. Quando eu falo invariável, é invariável em número, ele não varia em número, ou seja, ele não vai ser usado na terceira pessoa do plural. Então, jamais eu diria, erros, já que são erros, erros houveram. Não. Erros houve. Houve erros, porque erros ali não é o sujeito, é só o objeto direto, porque o sujeito, como você já viu, não existe. Então, o verbo haver, quando no sentido de existir, quando impessoal, ele não vai para a terceira pessoa do plural. Isso não acontece com o verbo existir. Por quê? Porque o verbo existir, diferentemente do haver, ele é pessoal, tá? E o que significa ser pessoal? É trazer consigo sempre o sujeito. E eu já lhe adianto que, em regra, o sujeito do verbo existir vai aparecer depois do verbo. É uma tendência. Não é uma tendência na linguagem até mesmo falada, você falar assim, erros existiram. Você não faz isso. Primeiro você começa com o verbo existir, depois você lança o sujeito. Existiram erros. Então, cuidado que esse termo que vem depois é só fazer aquela perguntinha que a gente já fez para achar o sujeito. Faça a pergunta, o que existiu? O que existiu, repare, foram erros. Então, erros aqui é o tal do sujeito, sujeito simples que está no plural do verbo existir. Se o sujeito aqui está no plural, o verbo o acompanha no plural. Se fosse um erro existiu. Mas como são erros, erros existiram. Ok? Beleza. Então, cuidado para não confundir o haver com o existir. E cuidado que o haver, quando no sentido de existir, por não ter um sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Vai, agora acompanhe, vem com o tio para cá, repare. Além dos verbos que indicam fenômenos da natureza, além do verbo haver no sentido de existir, existem estes verbos aqui, o haver de novo, o fazer, o verbo ir e o verbo ser. Eu já vou lhe adiantar que o campeão da prova está aqui, o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele está ligado a tempo cronológico, a tempo decorrido, ele também é impessoal como o resto aqui. Então, são todos verbos aqui impessoais. Impessoais. Se eles são impessoais, eles trazem consigo uma marca. Qual é a marca? A ausência de variação de número. Isso é importante. Então, entenda, aqui neste segundo exemplo
por exemplo. Repare que são anos. Ainda que sejam anos, anos não fazem que nós nos vemos. E sim, anos faz que não nos vemos. Percebeu? Por quê? Porque é uma tendência do usuário da língua, principalmente na linguagem falada, acabar fazendo concordância verbal quando na verdade não existe. Você fala assim, um dia faz que a gente não se vê. E se forem 3 dias? Aí você faz, 3 dias fazem. Não. 3 dias não fazem. 3 dias faz que não nos vemos. Percebeu a diferença? Então tem de ter cuidado com isso. O verbo fazer, o verbo haver, o verbo ir, eles não trazem consigo variação de número. Por ser o quê? Cada um deles é impessoal quando ligado, cada um deles ligado a tempo decorrido. Ok? Aí aqui, são outros exemplos. O verbo haver, ligado a tempo cronológico também. Há anos não o vejo. O verbo ir, aqui, ligado a tempo cronológico. Já ia para 10 anos que ele partiu. E aqui seria uma exceção. Cuidado, o verbo ser, quando ele está ligado a tempo cronológico, ou até mesmo a hora, ele traz consigo variação, ainda que ele seja impessoal. É importante que você entenda que há anos, que faz anos, que já ia para 10 anos e hoje são 15 de março, são todas formas que não possuem sujeito. São todas orações que não trazem consigo sujeito. Por isso que acaba o verbo aqui não variando. Mas o verbo ser não. O verbo ser, ele traz a possibilidade de variação e ele acaba variando de acordo com a hora ou com o dia. Por exemplo, são 2 horas ou é 1 hora. Mas essa variação não tem a ver com o sujeito, porque o sujeito não existe. É uma mera variação do verbo ser com o predicativo do sujeito. É uma especificidade. Aqui, acredito eu, você não deva se prender neste momento. Tá legal? Neste momento eu quero você decorando quais são os verbos impessoais. Legal. Agora, vem para cá. Acompanhe. Além de tudo isso que eu lhe disse, importante mais esses 2 aqui. Quais são os 2? Deixe-me beber aquele golinho de água. Os 2 são o verbo aqui, bastar, e o verbo chegar. Quando vierem ligados à preposição de. Aí exemplos aqui há vários. Basta de reclamações, chega de tanta roubalheira. A gente está falando de Brasil, né? Então, quando nós virmos o verbo bastar mais a preposição de, quando nós virmos o verbo chegar mais a preposição de, eles também serão, repare, serão impessoais. E esse, e ser impessoal significa o quê? Significa, repare agora, não ter um sujeito ligado a eles. Então, as 2 orações aqui são orações, vou escrever aqui embaixo, são orações sem o tal do sujeito, sem sujeito. É importante que você coloque aí no seu papel. Legal? Então, beleza. Então, deixe-me recapitular. Cuidado com esta listinha dos verbos impessoais. Alexandre, existe a necessidade de eu decorar esses verbos? Meu aluno, não é a possibilidade de, é a certeza
certeza de. Se você não decorar, acredite, você normalmente já tem uma ou duas questões de prova a menos. Pelo amor de Deus, este momento é um momento chave, ok? Então tá. Então o que a gente faz agora? Adivinhe. Vamos cair dentro daquele nosso exercício. Vamos fazer um exercíciozinho. Vou colocar minha canetinha. Legal. Você vai acompanhar comigo aí e vai prestar atenção em tudo que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Questão número 1. Neste trecho, há uma profusão de possibilidades e de informações. Se criarmos uma outra oração, substituindo o verbo haver pelo existir, é correto afirmar que os verbos das duas orações, calma, vamos devagarzinho. Primeiro, repare só, peraí que eu botei a canetinha, mas na verdade não botei a canetinha. Vamos lá. Entenda aqui comigo. Então, a é o verbo haver. O primeiro detalhe a que você vai se prender. Este verbo haver está no sentido de existir. Quando o verbo haver está no sentido de existir, o sujeito da oração em que ele está não existe. E o outro detalhe, o que há? O que há, repare, é uma profusão de possibilidade. Então, isto aqui, como eu lhe disse, é só o objeto direto do verbo haver. Então, se é o objeto direto, o verbo haver aqui, ó, ele é transitivo direto. É aquele tal verbo que pede um complemento não introduzido por preposição, tá? E aí ele está dizendo o seguinte, se a gente tirar o verbo haver e colocar o existir, o que é correto afirmar? Letra A, elas não vão possuir sujeito. Mentira. Por quê? Porque no momento em que você coloque existe uma profusão de possibilidade, o sujeito aparece. Aí o sujeito passaria a ser quem? Uma profusão de possibilidades. Então tirou o haver, colocou o existir, o sujeito ele aparece. Então a letra A está fora. Letra B, não possuem a mesma transitividade. Pode marcar. Sabe de quê? Porque o verbo existir, ele é intransitivo. Anote para mim isso, por favor. O verbo existir, ele não traz consigo objeto. Ele não traz consigo complemento verbal. Então ele é só um verbo, repare, que não, que passa uma mensagem completa. Então entenda, se o verbo haver é transitivo direto e vem ligado ao objeto direto, e o verbo existir, ele é intransitivo e não traz consigo complemento verbal, a tal da transitividade do verbo é diferente. Um é direto e o outro é intransitivo. Por isso a letra B, a B de bola vai ter de ser a resposta. Letra C, são impessoais. Mentira. Impessoal é o haver no sentido de existir. O existir é pessoal. E na letra D, eles ficam no singular. Repare, cuidado. Cuidado que aqui houve algo bem capcioso. Preste atenção. Entenda. Entenda um detalhe. Cuidado agora. Eu dei essa paradinha para você pensar comigo. Alexandre, por que ficou capcioso? Você se lembra de um exemplo? Me bota grandão agora, Fabão. Você se lembra de um exemplo? A gente estava na teoria. Quando eu tirei o verbo haver, houve erros, e coloquei o verbo existir, como é que o existir ficou? Existiu erros ou existiram erros? Existiram. Então você viu que o verbo existir, ele acabou indo para o plural, por quê? Porque ele concorda com o sujeito que vai aparecer. Do jeito que o examinador colocou, ele está tentando induzir você a um erro.
É correto afirmar, repare agora, joga lá, Fabão, de novo. É correto afirmar que nesta situação, há uma profusão de possibilidades e de informações. Nesta situação, eles até ficariam no singular, mas do jeito que ele escreveu é como se fosse uma obrigação ficar. Na verdade, não é. O haver no sentido de existir, ele vai ter de ficar, mas o existir, ele pode ficar. Ele vai ficar se o sujeito estiver no singular. Se o sujeito estiver no plural, ele não vai ficar. Ele vai variar de acordo com o sujeito a que ele vai se referir. Percebeu? Questão capciosa, perigosa, por isso não há dúvida. Correto afirmar é, letra B, não possuem a mesma transitividade. Sim, o haver no sentido de existir é transitivo direto e o verbo existir é intransitivo. Por isso, das opções presentes, a letra B de bola tem de ser a resposta. Partamos para outra. De acordo com o dicionário da língua portuguesa Aurélio, em sua 9ª edição, sujeito significa termo da oração a respeito do qual se anuncia alguma coisa e com o qual o verbo ele vai concordar. Baseados nessa afirmação e em seus conhecimentos sobre os variados tipos de sujeito, indique dentre os enunciados abaixo retirados do texto de São Bernardo apenas aquele que apresenta um caso de oração sem sujeito. É só procurar um verbo impessoal. Letra A. Um artista não pode escrever como fala, sujeito, um artista. Nada a ver. Letra B. O resultado foi um desastre, o resultado é o sujeito, michuruca. Letra C. Se eu fosse escrever, repare, eu sou o sujeito, tá fora. Letra D. Há lá ninguém, ou seja, há ninguém que fale dessa forma. Repare que aqui nós temos o verbo haver no sentido de existir. E o verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal e caracteriza a tal oração sem sujeito. Por isso, pode marcar a letra D. D de Damasco. Na letra E, apresentou-me 2 capítulos datilografados. Alguém apresentou a mim. O verbo apresentar não é um dos verbos impessoais, então o sujeito aqui é contextualizado, não é um sujeito inexistente, por isso a letra E também não pode ser a resposta. Questão número 3. Acompanhe comigo. Considere o seguinte é certo e assinale a alternativa correta referente ao sujeito da oração destacada. A Gabi, repare, amiga nossa mineira que mora em São Paulo há anos, repare aqui, este termo é o termo que está destacado. Toda vez que vem aqui em casa, chega com um balaio de casos de Minas Gerais. Então, repare só. Considere o seguinte é certo e assinar a alternativa. A passagem, da oração destacada é esta, há anos. Então, aqui, o termo, a passagem destacada é há anos e eu estou destacando com você. Então, veja que você já estudou isso comigo. Os verbos fazer, haver, ir, cuidado com isso, e ser, quando ligados a tempo cronológico, eles são impessoais. Significa que, quando eles aparecerem, o sujeito da oração é inexistente. Então vamos lá. Letra A. Possui apenas um núcleo. Não pode. O sujeito é inexistente, a oração é sem sujeito. Letra B. Pode ser identificado por meio da desinência verbal. Michuruca. O sujeito não existe. Letra C. Não é possível identificá-lo, visto que ele não existe. Isso. Oração sem sujeito é ser de Cristo. Letra D. Possui 2 núcleos, baixaria porinha, não possui nenhum. E letra E. Pode ser retomado semanticamente por meio do contexto. Não. A oração é sem sujeito. Legal. Questão 3. Letra C. É 4. Considerando as ideias e os aspectos linguísticos desse texto, julgue o item a seguir. Na oração há provas consideráveis, não há sujeito.
É porque é o verbo haver no sentido de existir. Razão porque o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Isso você aprendeu com o tio agora. Se ele não tem sujeito, ele não varia, ele fica no singular. É por isso que o comentário está perfeito. Número 5, em interromperam o trânsito naquela região, temos, eu pergunto a você, olhe e me responda, quem foi que interrompeu? Não conseguiu determinar, né? É aquela maneira, jogou o verbo na terceira pessoa do plural e não deu o agente da ação verbal explícito. Nesta situação, o sujeito ele é indeterminado, por isso a letra D de dado ou D de Deus é a resposta. Fique aí grandão agora, acompanhe. É isso, estou esperando você no próximo. Um grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.